Jesus te abençoe, querido. Ah, bom, vamos lá, né? Que a gente estava aqui no Prosier, tinha um monte de gente chegando, então, novamente, boa noite a todos. Estou mandando aí um pouquinho de frio para vocês, depois eu vou ver como é que faz isso, né? Concentração de energia de frio, não sei ainda, mas daqui a pouco vocês vão ouvir um barulhinho que é do aquecedor que tá aqui no meu pé. Aí vocês, vocês vão entender o frio. Mas vamos aproveitar nossos minutos juntos, né? Que é tão bom estar entre amigos, conversando, falando sobre espiritismo, que é uma coisa melhor que isso, gente. Que delícia, que oportunidade. Deus, muito obrigado por essa oportunidade. Então, me ajude agora a compreender as minhas palavras, porque falar é fácil, né? A gente precisa realmente é da compreensão, né? E eu peço muito a Deus que me ajude a fazer o que eu falo, né? O que a gente lê e estuda, porque eu também, como todos nós, somos aprendizes do Evangelho de Jesus. E aí, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler essa mensagem antes, né, do dia de hoje, ou sei lá, nessa tarde, se vocês tiverem essa oportunidade. Mas é uma história, e eu adoro contar histórias. Ó, eu vou falar uma coisa para vocês. Quando tiverem a revista espírita, ou mesmo no estudo da mediunidade, qualquer estudo, vê se vocês conseguem ler, para a gente depois discutir, né? Para a gente poder ficar depois, se inteirar, até para vir as dúvidas já, né? E a gente conversar sobre isso. A lição de hoje é muito interessante. Olha só, tá lá na Revista Espírita de 1862. E eu preciso lê-la com vocês, gente. Vou pedir a permissão, porque eu vou estar aqui com vocês e eu vou ler essa lição, porque é realmente uma história muito impressionante. Então, ela está na Revista Espírita de 1862, e o nome desse momento chama Exéquias do Senhor Samson. Exéquias quer dizer o funeral. Então, o funeral do senhor Samson. Então, a Sociedade Espírita trouxe o relato de um funeral. Então, a gente já vê que é uma coisa, no mínimo, interessante de se abordar, né? Então, olha só o que aconteceu. Mas antes de eu contar essa história, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Depois que vocês ouviram essa história, pensa bem se vocês já ouviram alguma coisa parecida. Ou talvez depois pergunta para o Luiz, fala assim, Luiz, você já viu uma coisa dessa? Porque eu, Roberta, nunca vi. Eu nunca vi. Eu tenho 50 anos aqui e eu nunca vi uma história dessa acontecer. Nasci no lar espírita, frequentei muito espiritismo, frequento até hoje, eu nunca ouvi um tipo de história dessa acontecendo agora. Mas eu também nunca vi uma materialização. A minha mãe chegou a ver uma materialização. E por mais que eu quisesse, que eu pedisse para os meus pais para procurar uma materialização, eu nunca consegui participar de uma sessão de materialização. E aí a gente vai entender o porquê que eu nunca vi uma materialização, o porquê que eu nunca vi uma história dessa acontecer, talvez nem meus pais. Aí a gente vai lembrar que nós estamos evoluindo, que nós estamos no caminho, que no final vai dar anjo. Porque a cada momento dessa jornada, as experiências vão se moldando de acordo com o nosso nível de conhecimento. Então, nesse momento, lá em 1862, era permitido por Deus que experiências como essas acontecessem, porque era um momento de despertar, era um momento de pegar a humanidade e falar: ó, sabe o evangelho que Jesus derramou sobre a terra há 1860 anos atrás? Tá na hora agora dele se espalhar, porque não é só isso, é pelo contrário, é muito mais do que isso. Isso aqui, ó, essa encarnação é só uma pequena amostra do que você é. Então, naquela oportunidade era necessário mesa girante. Alguém aqui, gente, você já viu mesa girante? Já viu mesa andar sozinha? Vocês já foram algum? Tô olhando para vocês aí. Pode falar não, sim. Não, não tem mais.
Porque não é mais necessário. Porque a mesa tinha que bater para a gente acordar, interagir. Opa, o que que é isso? Era necessária a materialização, pegar as coisas, materializar, os espíritos aparecerem. Por quê? Para a gente começar o despertar, mas nós já despertamos, nós estamos em outra fase. E isso é relevante, porque a gente tem que, ó, ir caminhando para frente, pegar esse conhecimento que nós estamos trabalhando, que a gente está trabalhando o nosso conhecimento, e caminhar. Então, não adianta eu querer voltar para trás e falar, ah, mas eu quero ver materialização, porque eu já sei do plano espiritual. Eu já sei que eu estou numa experiência física. Então, eu não preciso despertar para isso, né? Então, essa história foi muito bem-vinda em 1862. Mas hoje, dificilmente a gente vai ver uma história dessa, mas não quer dizer que isso não seja possível, porque o Espiritismo jamais ia quebrar uma lei natural, não ia fazer uma coisa extraordinária, não tem mágica. É só manipulação das leis naturais. Então vamos voltar lá para a história. Olha a história. Então, o senhor Sanson, ele era um francês e ele participava da Sociedade Espírita da França, de Paris, né? E ele estava com uma doença que não se fala qual que era, mas ele percebeu que ele já estava indo para um estágio terminal, ou seja, ele sabia que ele ia morrer, gente. E ele faz um pedido para a Sociedade Espírita e depois ele refaz esse pedido por uma carta. Ele me envia uma carta, né, registrada, para registrar o pedido dele. Então ele vem há 3 anos antes da morte dele, do desenlace dele, fazendo um pedido para a Sociedade Espírita. Então ele vem com muita humildade e faz um pedido ao presidente da Sociedade Espírita que ele pudesse ser útil àquela sociedade, porque até então ele se sentia inútil. E ele não era. Ele era um grande estudioso, ele contribuiu muito para a sociedade, mas ele se sentia inútil. Porque esse senhor viu a grandeza da obra que ele pertencia. Então, por mais que ele fizesse, eu creio que ele ainda se sentisse inútil. E ele também tinha muita consciência do dever. E ali eu penso já nas leis morais, onde fala da lei do trabalho. Então, fala assim, a gente tem que trabalhar sempre. Aí Kardec começa a perguntar, mas e uma pessoa que não tem mais força física para trabalhar? Mas e uma pessoa que não tem condições? E aí os espíritos falam, trabalho não é somente o físico. Trabalho físico, pedreiro, engenheiro, arquiteto, cozinheiro, qualquer tipo de trabalho físico é um dos tipos de trabalho, porque trabalho é ser útil em qualquer circunstância ou situação. Então a gente já percebe que esse senhor Sanson, ele tinha esse senso de dever de utilidade e ele se sentia inútil perante a obra, a grandeza do espiritismo que estava ali aflorando na terra, como outrora, como lá atrás, chegou também o Evangelho de Jesus. Então ele faz um pedido que ele possa servir de estudo no desencarne dele, que ele possa ser invocado numa sessão espírita, gente. Fazer uma sessão espírita, pegar um médium e no momento do desencarne dele, no funeral dele, fizesse uma sessão espírita com o médium, para que ele fosse relatando as fases que ele estava ali passando. E ele pede encarecidamente para se colocar à disposição. E ele ali se compromete na preparação. E ele já estava se preparando, porque ele rogava a Deus, ele rogava muito aos espíritos protetores, aos espíritos que faziam parte, né, daquela gleba de espíritos que preparasse ele para este momento, que ele fosse, que ele tivesse condições de fazer e merecimento. Porque essas são duas questões importantes, né? Condições e merecimento para isso. E ele tinha. Ele tinha condições porque ele estudava, ele se dedicava, ele tinha um entendimento e ele tinha merecimento porque ele se doou para a doutrina espírita, né? E ele
pede então para a sociedade espírita que faça essa sessão espírita em pleno funeral dele, gente. Então, ele pede autorização para uma necrópsia espiritual. Olha o nome que eles colocaram. E foi exatamente isso, para ver como uma necrópsia, como as coisas acontecem, né? Como se sucede o desligamento. E ele, o tempo todo, que olha só a utilidade, ele o tempo todo daquele processo, né, de doença, de processo de finalização, e mostra aqui que ele estava num grande sofrimento, relata aqui, que ele fica se preparando. Ele fica entrando em contato com o plano espiritual incessantemente para se preparar para esse momento de doação. Então ele pede, né? Em vários momentos ele pede aos espíritos que o assistam, que o preparem para esse momento, né? E a sociedade espírita acata, aceita, porque também intuído, né, ou orientado pelos demais espíritos, recebeu autorização também a sociedade espírita que isso acontecesse. E aconteceu. 3 anos depois do primeiro pedido, ele veio a falecer, né? E nesse falecimento foi uma equipe da Sociedade Espírita, e olha o zelo e o cuidado da Sociedade Espírita. Levou uma médium que não conhecia o Senhor Samson, que não sabia da sua vida encarnada, né? E você quer ver mais uma coisa interessante? Ele foi cremado, gente. Imagina, a coragem e o preparo, porque ele também não sabia. O senhor Sanson, que morreu, ele não sabia como era a morte. Ele ia relatar, ele se colocou à disposição para relatar. E ele foi cremado, gente. Imagine, Roberta, não quero ser cremada, porque eu tenho medo do meu tumulto espiritual, ser meu tumulto, eu, espírito, sendo ali ainda talvez ligada no corpo, ou me sentindo, porque eu não sei como vai ser. Eu não sei se eu estou me preparando o suficiente para isso, né? Espero que até chegar a hora eu esteja preparada, né? Porque conhecimento eu tenho, mas eu preciso ter condições e merecimento. Lembra disso? Eu estou adquirindo muito conhecimento, mas a minha responsabilidade é adquirir condições e merecimento, gente. É isso que a gente tem que se preparar. E ele, no momento ali do funeral, foi levado, é claro, com certeza com a permissão da família, foi evocado o espírito dele, né? Na câmara ardente, fala na história. Olha, gente, que coisa. Mas eu fiquei lendo essa história, e imaginando esse momento. Foi pedida autorização para a família, e aí imagine que tinha outras pessoas lá, e foi pedida a permissão, e foi evocado o espírito dele, né? E ele sempre fala, né, que ele era, que isso foi movido por um motivo justo, por isso que foi permitido. Porque se em algum momento tivesse ali curiosidade apenas, com certeza, ele não seria invocado, ele não viria, a sociedade espírita não teria autorização, porque não era por um motivo de curiosidade, era por um motivo de entendimento, de estudo, que a sociedade espírita estava ali promovendo. E promoveu tanto, gente, que nós estamos aqui em 2025 falando sobre isso, né? Várias pessoas aqui pelo mundo, a gente falando sobre espiritismo, né? Então, realmente, a justificativa era muito boa. Então, o que que eles fizeram? Quando ele estava ali, antes, né, da cremação, eles estavam, então, ali no momento dos funerais, eles invocaram, né, para que ele se apresentasse e dissesse as suas impressões. E ele se apresentou. E ali, por vários mecanismos que a sociedade espírita já tinha de saber se era realmente a pessoa, se viu que era sim o senhor Samson. E ele começa ali a relatar, né, como que foi, como estava sendo, porque estava acontecendo, gente.
E ele era muito grato, olha só que coisa, gente. Naquele momento, ele ainda expressava a gratidão dele a Deus por ter satisfeito uma vontade dele, que era se colocar à disposição da doutrina espírita. E ele recebeu, por quê? Porque ele era um homem eminentemente inteligente, esclarecido, afirma aqui a Sociedade Espírita. E profundamente, eu estou lendo aqui do texto, profundamente penetrado nas verdades espíritas. Então, ele não duvidava, ele cria nas verdades espíritas, né? Ele tinha a crença, ele acreditava, ele tinha a fé sobre o conhecimento espírita. E aí ele começa a colher, né, as impressões que ele estava tendo e a passar essas impressões que ele estava tendo. É claro que isso foi permitido porque ele já tinha uma elevação espiritual, né? Mas mesmo ele tendo toda essa elevação espiritual, a gente vê aqui pelo texto que ele passou como qualquer espírito deve passar, né? Então, ele começa então o relato, como foi. Então, bem descrito, vem a evocação. E o senhor Sanso responde: Eu estou aqui pelo apelo da convocação, mas para cumprir a minha promessa. Ele fez uma promessa para ele. Foi ele uma promessa entre ele e Deus. Ele se comprometeu com isso. Ele pediu autorização para a sociedade espírita para realizar, mas ele fez uma promessa. Essa promessa foi entre ele e Deus. Então, aí a sociedade espírita, né, a equipe que estava lá, começou a falar: é um prazer muito grande estar aqui e fazer parte desse seu momento, né? E aí ele responde, ele agradece a Deus, né, que ele estava ali, que estava permitindo ele se comunicar, agradecia a equipe, mas ele falava: eu estou fraco e eu tremo. Ou seja, aquele momento vamos dizer assim, do choque, do desligamento, ou melhor, da confusão que o espírito momentaneamente se dá no momento do desligamento. Porque são raros os espíritos que eles têm que ter, são espíritos de alta envergadura que têm um desligamento como tirar realmente uma roupa, levantar, olhar para o corpo e seguir andando, como talvez tenha sido o Chico Xavier, provavelmente. Mas a maioria de nós, e eu tenho medo até de mim, da minha confusão que eu posso me colocar, minha confusão mesmo emocional, né? Do tremor, apesar de todo o conhecimento que eu vou ver, o que eu vou contar, mas eu tô morta, mas eu morri mesmo, ah, meu filho, minha mãe, meu pai, né? Onde eu estou, quem eu sou, como assim eu morri, que jeito que eu morri. Então ele realmente se preparou. E mesmo preparado, ele fala: eu estou fraco, ele se sentia fraco pelo desligamento, pelo processo, e eu tremo. Ou seja, ele mostrava ali a fragilidade do momento que ele estava vivenciando, né? Mas a equipe da sociedade falou: mas como que você tá? Como que você se sente doente ainda? Você ainda sente aquelas dores? Porque ele deve ter tido um fim muito sofrido, porque isso se relata em vários momentos do texto. Que tipo de sensação que você está vivenciando? Se compara com dias atrás, onde você estava ainda naquele estado precário da doença. E ele responde: a minha posição é bem feliz, porque eu não sinto nada de dor. Eu estou regenerado em estado de novo, como dizes. A transição da vida térrea à vida dos espíritos, a princípio, me deixava tudo incompreensível. Ou seja, ele passou também por esse momento de é, é, insegurança, né? Ou a incompreensão. Ou seja, ele passou por aquela perturbação momentânea do desenlace. E olha que ele tinha pedido, prometido, preparado, teve autorização, e mesmo assim ele sentiu essa perturbação, né? Porque às vezes, ele continua relatando, permanecemos alguns dias sem recobrar a lucidez. Ou seja, do desligamento, provavelmente foi um desligamento, porque
ele passou por um processo de doença, né, muito sofrida, então houve ali o romper dos laços, e isso deve ter sido feito provavelmente é, com um processo de desligamento. Mas olha que coisa interessante, ele fala, mas. Então ele fala que ele sofreu, que ele ficou sem uma lucidez, sem lucidez durante um tempo, que ele ficou abalado, mas antes de morrer, fiz uma prece a Deus, pedindo-lhe poder falar àqueles a quem amo, e Deus me ouviu. Gente, ele na hora da morte, ele percebe o desligamento e ele ora, permanecendo com o pedido que ele estava se preparando para falar com os seus a quem ele ama, né? E aí eles perguntam: e depois de quanto tempo você recobrou sua lucidez? Ele falou: "Ah, mais ou menos 8 horas, né? Então foi rápido até. Ou seja, o período de perturbação que ele teve foi rápido. Mas por quê? Porque ele estava preparado, né? Aí eles continuam perguntando: estáis bem certos que não mais permaneceres no nosso mundo? Ou seja, você tem certeza que você morreu? Essa era a pergunta. Você tem certeza que você está morto? Você tem certeza que você é um espírito desencarnado agora? Né? Essa é a pergunta que eles estão falando. Ele fala: oh, certamente. Ele não tinha dúvida. Ele fala: eu não sou mais do vosso mundo. Não estarei mais perto de vós. Então ele tem a certeza, a convicção que ele não é mais a alma, ou seja, espírito encarnado, né? Ele afirma, eu estou desencarnado. E ele fala, né? Ele fala inclusive assim que a minha fé me fortalece na minha convicção. Eu sinto, né, que eu estou desencarnado, ou seja, eu estou no plano espiritual. Ele fala, estou forte, muito forte, numa palavra, transformado. Nossa, pensa nisso, gente. A gente não vive quando nas nossas mazelas a gente fala, ai meu Deus, eu queria tanto ser transformado. Quando eu me pego fazendo coisas, pensando coisas, desejando coisas, escolhendo coisas que não era certo. E a gente pede, meu Deus, eu quero tanto ser transformado. Ou quando a gente está na mão ali, lendo o Evangelho, quando a gente está no Evangelho no lar, e eu sinto tantas vezes isso, não sei se vocês sentem, mas eu falo, Pai, como eu quero ser transformada. Eu tenho aqui, eu vejo como que é. Eu quero minha construção íntima, porque eu nem falo reforma íntima, porque eu acho que eu nunca fui boa. Eu tô ainda em construção, tô nem reformando alguma coisa que já foi. Como eu quero ser transformada? E ele fala, transformado. Estou forte, muito forte. Numa palavra, transformado, né? Então, ele percebe que no desligamento dos laços pesados do mundo físico, ainda mais num corpo, né, que passou por um sofrimento de uma doença, ele fala: estou transformado, eu não me reconheço mais enfermo, eu não esqueci nada do que aconteceu, mas eu não me sinto mais enfermo. Hoje eu sinto alegria, sou espírito, minha pátria é o espaço e meu futuro é Deus. Ah, eu preciso repetir isso, gente. Olha o que ele fala. Ele se desencarnou e ele, feliz, diz: minha pátria é o espaço e meu futuro é Deus. Ai, gente, o meu também. Ah, o meu também. A irradiar-se na imensidade. Gostaria muito de poder falar aos meus filhos, pois lhe ensinaria aquilo que sempre tiveram má vontade de crer. Sabe, gente, quando nós estamos dentro da doutrina espírita, a gente quer gritar para o mundo. Quando a gente vê essa verdade, a gente quer gritar para o mundo. A gente quer que todos tenham esse conhecimento para a gente rumar junto. E os mais próximos de nós são nossos pais, nossos filhos. E é claro que eu quero trazer para minha filha todo o conhecimento que eu creio. Só que a minha filha também é um espírito único como eu.
Então, por mais que a vida inteira eu levei ela na evangelização infantil, na mocidade espírita e assim por diante, eu não tenho a garantia de que a minha filha irá estar comigo nos meus entendimentos espíritas ou me acompanhando, por exemplo, nessa sala agora. E isso não quer dizer que eu deva deixar de transmitir aos meus aquilo que eu posso nas condições que eu tenho de transmitir. Mas isso não garante que a minha filha, por exemplo, esteja na sala hoje aqui. Ou que ela faça todos os domingos o Evangelho no Lar na casa dela agora, porque agora ela tem a casa dela. Mas ele diz isso. Como eu gostaria que os meus filhos tivessem o ensinamento dessa grandeza. É um desejo. É um desejo. Mas com certeza, com o exemplo dele, ele plantou. E isso que a gente tem que ter a confiança, que nos nossos filhos, naqueles que não, nos nossos amores, tá? Eu vou colocar nossos amores, porque são nossos filhos, nossos pais, nossos maridos, nossas esposas, nossos irmãos, são os nossos amores. A gente quer o melhor para eles. E quando a gente encontra essa verdade, a gente quer, quando a gente se transforma, a gente quer passar essa transformação também adiante. Mas lembre-se do exemplo, tá? É o exemplo que arrasta esses amores. É sempre o exemplo. Então, não importa. Você dando exemplo, você planta semente nesses. E ele tem essa preocupação no texto. E ele reproduz ainda um pouquinho mais para frente, né? Então, continuando aqui, ele fala: como que você sente seu corpo? Né? Que como você está vendo o seu corpo? Ele falou: oh, meu pobre corpo, né? Ele deve retornar ao pó, porque ele foi para mim tudo aquilo que eu precisava, inclusive na deformação desta carne, porque ele passou por um processo, eu não sei qual, mas foi muito sofrido, deve ser alguma coisa muito forte de doença. Mas ele agradece, porque ele também entende que aquele processo, que aquela carne deformada foi importante para a construção do espírito que ele é. Então ele fala: meu pobre corpo, eu sou grato a esse corpo, né? Ele vê o corpo se degradando, né? E ele fala que quantos anos ele sofreu naquele corpo, mas era um lugar bem merecido. Então, que seja bem merecido o lugar que ele seja colocado. No caso, ele iria ali ser cremado, né? E que ele só agradecia ao corpo porque ele teve a oportunidade de fazer toda essa experiência porque ele estava encarnado. Então ele agradece o corpo, aquele corpo doente. Agradece pela oportunidade da expiação que ele teve no corpo. Ele agradece pela oportunidade de ter se desligado do corpo e aproveitar dessa oportunidade, porque ele faleceu provavelmente jovem, lúcido, né? E ele teve a oportunidade. Continua as perguntas para ele. E você conservou o juízo, ou seja, a consciência até o último instante? Ele falou sim. Todas as minhas faculdades estavam latentes, ou seja, ele viu realmente o desligamento, ele sentiu o desligamento. Ele falou: eu não, sim, eu não via mais, mas eu ia pressentindo, ou seja, ele via a aproximação do desligamento e os desdobramentos, né, desse desligamento. Então ele falava: minha última lembrança foi a prece que eu fiz para Deus para que eu pudesse realizar a experiência. Olha só o comprometimento, o compromisso que ele fez. Quando ele sentiu que ele estava se desligando, ou seja, que ele estava morrendo, que ele estava desencarnando, o último pensamento dele, qual que foi? Deus, eu me comprometi. Eu quero ser útil para a sociedade espírita. Eu quero fazer parte dessa mudança. Ele se concentrou no pedido, gente. Ele não teve medo. Ele até pode ter tido medo, mas ele se concentrou no pedido. Então, quantas pessoas que conhecem a doutrina espírita, frequentam, são estudiosos e na hora da morte se apavoram.
se apavoram com o que vão encontrar, como é que vai ser e quem que vai vir me buscar, mas cadê minha mãe que não veio? Será que é isso mesmo? Ai, umbral, eu vou para umbral, ai, meu Deus do céu, e eu ouvi dizer aquela coisa. Não, ele simplesmente sentiu a aproximação, ele falou, Deus, eu rogo novamente que eu seja útil a essa doutrina que eu abracei. E foi o que aconteceu, né? E ele fala: Você teve consciência do seu último suspiro? Ou seja, você teve a sensação de tipo, acabou, dei meu último suspiro? Aí ele falou: A vida se parte e a vista, ou antes a visão do espírito se extingue. Deparamos-nos com um vazio, com um desconhecido. Levados não sei por que sortilégio nos encontramos num mundo onde tudo é alegria e grandeza. Ele tinha merecimento para isso. Não sentia mais, não me dava conta, e, no entanto, uma felicidade inefável me enchia, mas não sofria a opressão da dor. E ele falava assim: Tendes ideia do que pretende ler junto à vossa sepultura? E aí ele faz uma observação aqui, Kardec, né? Mal eram pronunciadas as primeiras palavras da pergunta, o Espírito respondeu, né? Então a pergunta era, né? Tendes ideia, né? E aí, quando ele estava perguntando isso, o Espírito interrompeu e já respondeu, né? E respondeu mais sem ser perguntada uma questão que se havia estabelecido entre os assistentes quanto à oportunidade de ler esta comunicação no cemitério, tendo em vista certas pessoas que podiam não compartilhar de tais opiniões. Ou seja, ele deixou uma carta e ele pediu que fosse lida essa carta. E aí, quando a equipe ia perguntar, mas você ainda quer que a gente lê essa carta? Ele nem esperou. Olha a ligação que ele já estava tendo uma comunicação já pelo pensamento, né? E ele fala, por favor, leiam a carta, né? E a carta é: Ó, meu amigo, eu sei, pois eu vim ontem e vos vejo hoje, a minha satisfação é muito grande. Obrigado, obrigado. Falai a fim de que me compreenda e vos estimem. Nada temais, pois respeitam a morte. Nada temais, pois respeitam a morte. Falai, pois, a fim de que os incrédulos tenham fé. A Deus, falai, coragem, confiança, e que meus filhos possam converter-se a uma crença respeitável. A Deus, Senhor Samson. Gente, ele escreveu isso para ser lido no funeral dele, enquanto o espírito dele estava ali presente assistindo, com consciência, com um dever. E olha que ele fala a Deus e ele dá uma ordem: falai, falai, diga, conte, ensina, leve isso adiante. A morte não existe. O Espiritismo matou a morte, a vida depois da vida. Ele fala coragem, confiança. E ele pede que meus filhos, e aqui nesse contexto, os meus filhos podem ser os filhos dele, mas pode ser eu, você, todos nós que estamos aqui nessa sala, que a gente confia e realmente se converta a essa crença respeitável a Deus. É isso que o senhor Sanson deixa para gente. Mas antes de eu encerrar, o Aloysio me deu até 42, falta um minuto, eu vou ressaltar mais uma coisa, que ele repete 3 vezes nesses momentos, desde o pedido até o momento do adeus. Sabe uma coisa que ele pede para a sociedade espírita? Rezar por ele? E ele pede isso várias vezes. Umas 3 vezes a gente pega a história, que a sociedade espírita reze por ele. Sabe para quê? Para ajudar ele a escolher o melhor para a próxima encarnação dele. Que ele consiga escolher o melhor, porque ele tinha medo de voltar a escolher de uma forma equivocada ou se equivocar na próxima encarnação. Ali ele prova,
Livre-arbítrio. Porque apesar de toda essa doação dele, apesar de todo o conhecimento, ele ia ter que fazer uma escolha e a escolha dele ia ser respeitada. O nosso livre-arbítrio jamais é quebrado. As nossas escolhas sempre serão respeitadas. Mas ele tinha medo da escolha dele. E olha que ele tinha condições e merecimento. E ele, 3 ou 4 oportunidades no texto, se vocês pegam o texto para ler, ele pede para todos ajudarem ele nas orações, para que no momento oportuno da escolha da próxima encarnação, ele saiba escolher. Ele saiba o que fazer, para que ele não perca essa santa e maravilhosa oportunidade da reencarnação. Então, por tudo isso que esse senhor Samson era, por tudo que ele fez, o temor dele era perder a oportunidade da próxima encarnação, porque essa já deu para perceber que ele não tinha perdido. Ele se doou para o espiritismo até o sempre. Não foi até a morte, porque passou da morte, né? Porque é isso a proposta do espiritismo, é quebrar essa ideia de ruptura, morte, não existe. É uma transformação, uma passagem, como qualquer um de nós possa dizer, mas ruptura não. Nós continuamos e vamos continuar, sabe até quando? Para sempre. Essa é a melhor parte. Para sempre, até dar anjo. E quando der anjo, vai ter mais trabalho ainda, só para dar uma alerta para todos vocês. Quando chegar anjo, as asas não é para voar, não. A asa é para trabalhar mesmo. Tá bom, Luísa? Agora eu acho que já dei meu tempo aí, Luísa. Se você quiser. Vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, pedindo fortalecimento no nosso estudo, no nosso trabalho, neste trabalho maravilhoso e nesse estudo ao qual fomos conduzidos, de modo a entendermos, além de nós, as bênçãos que nos felicitam, a misericórdia divina que nos envolve, mostrando o amor de Deus para com os seus filhos. E sentimos agora as bênçãos do alto, os amigos espirituais nos envolvem e as energias de amor se estendem sobre nós, chegando ao nosso coronário, chegando agora a nosso corpo espiritual, envolvendo todos os nossos plexos, auxiliando-nos, fortalecendo-nos e auxiliando o nosso corpo físico. Cada órgão, cada célula recebe as energias espirituais, fortalecendo, reequilibrando e sentimos o amparo para os nossos olhos, as nossas cordas vocais, o nosso coração, os batimentos cardíacos, o nosso pulmão limpinho, essa oxigenação maravilhosa que necessitamos para estarmos aqui na Terra, o nosso intestino e todos os outros órgãos, os braços, as pernas, tudo o nosso corpo está agora recebendo essas energias, este amparo espiritual. Muitos recebem a melhoria, outros a cura, de acordo com aquilo que nós necessitamos. E nos sentimos felizes, amparados. Sentimos o nosso coração envolvidos nesta paz que tanto necessitamos. Essa alegria imensa nos invade. E vamos, queridos irmãos, continuar
recebendo paz através da música. Reluz como cristais o amor, na presença de Deus. Brilhou em minha luz que vem, seu olhar, do seu olhar, ó doce mãe de todos nós, neste mundo de aflitos. Ampare, mãe, os filhos teus, carentes de paz. E os olhos brilham meus dias, reluz na prece que acalma, reluz nossa Mãe Maria. Este conforto que nos traz momentos de dor, nos faz lembrar o Mestre, seu amor, imenso amor, és luz que faz crescer em mim essa fé infinita. Divina Mãe, rogai por nós ao Pai. Brilho nos olhos, guiam meus dias, reluz na prece que acalma, reluz nossa Mãe Maria. Brilho nos olhos, guiam meus dias, reluz na prece que acalma, reluz nossa Mãe Maria. Nossa Mãe Maria, Mãe de Jesus. E Nossa Mãe Maria ampare a cada família aqui representada. Que assim